A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Meus queridos amados irmãos e irmãs, ano novo, apologética nova, né? Esse é o quadro Questionamento Protestante. O que é questionamento, Fábio, protestante? É aquelas palavrinhas inventadas, criadas por eles para tentar indagar, para tentar colocar, não é, papinha na boca dos católicos. Coloca na boca de católico não. Por isso, do ano de 2023 eu peguei muito nos meus canais, não é, de outros irmãos, perguntas que muitos deles de outros apologistas não conseguiram responder com Bíblia, não é? E nós pegamos e estamos fazendo esse quadro, cada vídeo com 6 questionamentos, com 6 perguntas, com 6 indagação, protestando não responder com Bíblia Sagrada. Aqui embaixo, ó, contribua com este apostolado, pixtabira634@gmail.com. Tá no nome da minha amada esposa. Se você tem condições e quer nos ajudar, nos ajude. Andamos através da missão. Em primeiro lugar, a Deus e a vocês. Irmão Fábio, eu não tenho como contribuir, nos ajude com suas orações, certo? Muito bem. Já se inscreva nos nossos canais, que é o canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, que é o canal Apologética Católica de Debate. Se inscreva, tá? Não digo mais, mas se inscreva nesses canais. E a primeira indagação que o protestante fez aqui, são protestantes de várias seitas protestantes, tá? São várias perguntas, são várias mentalidades das seitas. A primeira pergunta, veja aqui em cima, o número 1 lá primeiro. Jesus fundou a igreja sobre ele, a pedra angular, não sobre Pedro, que nunca foi chamado de pedra. Veja, essas são perguntas, são indagações e ao mesmo tempo rindo, como que se isso fosse descoberta América, como tivesse descobrido que existe o ouro debaixo da terra, né? Mas veja só, aí está as mentes, as mentalidades, aí está o que eles mesmos criaram para si próprio. Isso é uma criação protestante, né? Então vamos a essa primeira resposta. Jesus não pôde fundar a igreja sobre ele, porque biblicamente diz que Jesus é a pedra do ângulo, a pedra de cima, cabeça. Então Jesus precisava de uma pedra para essa cabeça estar no corpo. E quem é o corpo? A igreja. Colossenses 1,18. Repare que logo Jesus fundou sobre a igreja, sobre esse líder da igreja. Muitos dizem que foi sobre a profissão de fé de Pedro. É mentira. É mentira. Jesus não funda a igreja sobre a profissão de fé de Pedro. Jesus funda a igreja muito antes. Quando ele, em João 1,42, vem comigo. E o pior é que tem católicos ensinando isso também, que não tem conhecimento, tá? Em João 1, se nós pegarmos na Sagrada Escritura, em João 1,42, está escrito, preste atenção. Quando o irmão André leva Jesus para conhecer Pedro, que é Simão, olha o que Jesus diz a Pedro, ou seja, a Simão, ó. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. De hoje em diante, preste atenção, de hoje em diante serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra.
Aqui está o que vai acontecer em Mateus 16, 18. Já vi tantas interpretações de Mateus 17, 18. Que Jesus fundou a igreja por causa da profissão de fé de Pedro. Se fosse André, era fundado sobre André. Se fosse o Felipe, era sobre o Felipe. Mas não foi nem a Felipe, não foi a André, não foi a Bartolomeu, não foi a Tiago Maior, muito menos o menor, que ele disse: de hoje em diante serás chamado Kefas, que quer dizer pedra. Isso é uma palavra aramaica. Kefas é uma palavra aramaica que significa pedra. Não tem Pedro. Quando traduziram o Evangelho de Mateus, que foi escrito em aramaico, quando traduziram para o grego, logo perderam o original, se traduziu para Petros. Mas em aramaico não existe o masculino de pedra. É pedra. É Kefas. E nós vemos dentro da Bíblia os apóstolos, nós vemos Paulo, nós vemos os apóstolos, nós vemos muitos chamando Pedro de Kefas. Se você pega Gálatas, nos primeiros capítulos de Gálatas, quando Paulo vai ao concílio de Jerusalém, o anseio de conhecer Kefas, chama de Kefas. Em Atos dos Apóstolos aparece o termo Kefas, pedra. Petros, foi traduzido para Petros, Pedro, o masculino de pedra. Mas Jesus, quando fundou a igreja, fundou em aramaico, não fundou em grego. Jesus não falava grego, ele falava o dialeto do hebraico, o aramaico. Por isso que Jesus vai dizer: e eu te digo que tu és Kefas, e sobre essa Kefas edificarei a minha igreja. Jesus precisava da pedra da base. Jesus é a pedra de cima do ângulo. Pedro é a pedra da base, onde Jesus vai fundar a sua igreja, onde Jesus vai construir a sua igreja. Repare, Efésios 2, Efésios 2, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Efésios 2, 20. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aí está. Então aqui não diz: estais edificados sobre o fundamento Cristo. Como se Cristo fosse a pedra do fundamento, a pedra da base, a pedra do alicerce. Não, Jesus não é a pedra do alicerce. Porque não são os apóstolos cabeça e Cristo o corpo. É o contrário. Os apóstolos é o corpo e Cristo é a cabeça. Por isso, sendo cabeça, pedra do ângulo. Pedra quer dizer pedra de cima. Sobre o fundamento dos apóstolos. Então está a prova que Jesus funda sobre os apóstolos a igreja. E sobre o líder dessa igreja, a Kefas. Funda sobre Kefas. E aqui está a prova sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque esses profetas eles aparecem no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 1. São 72 discípulos, chamados 72 profetas. Dali onde surge o presbiterado. Está no magistério hierárquico de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Muitos não entendem, deturpam, dizendo que os profetas do Antigo Testamento. Jesus não fundou a igreja, sua igreja sobre os profetas do Antigo Testamento. Não. Então, aí os protestantes como esse vêm deturpar, quando eles vêm deturpar Pedro. Olha só. Eles deturpam Pedro. Na primeira de Pedro, sem entender, eles deturpam para dizer que Pedro ensinou que Cristo é a pedra. E eles desmentem que Cristo chamou Pedro de pedra em João 1,42. Você viu comigo? Quer dizer pedra, quer dizer rocha. Kefas
Significa isso em aramaico. 1 de Pedro 2,4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhidas e preciosas aos olhos de Deus. Não está nada dizendo aqui onde foi pedra viva, onde foi edificada a igreja. Você não encontra em nenhum lugar na Bíblia onde diga que Cristo é a pedra viva onde foi edificada a igreja. Onde a igreja foi edificada sobre essa pedra viva. Foi edificada sobre essa pedra angular. Angular quer dizer pedra do ângulo. Há algumas Bíblias que diz no lugar de angular, pedra do ângulo. Presta atenção. Mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, dos quais vocês também vos tornaram outras pedras vivas, porque é corpo, o corpo está ligado à cabeça pelo pescoço. Aqui está os persona Christi. Persona Christi. Somos outros Cristos, cristãos. Cristão não é ser seguidor de Cristo, como muitos ensinam. Cristão quer dizer ser outros Cristos nesse mundo. Vós sois luz do mundo. Jesus não disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo, e agora quando ele vir a igreja, ele diz, vocês são a luz do mundo e sal da terra? Hã? Aí. Veja, dos quais outras pedras vós também vos tornastes o edifício espiritual, um sacerdócio santo. Está falando aqui do o sacerdócio ministerial, que oferece o quê? O sacerdócio santo, os padres santos, para oferecer vítimas. Vítimas em latim quer dizer hóstias, para oferecer hóstias consagradas ao povo. Isso é magnífico. Vítimas, está aqui, ó, vulgado São Jerônimo, para oferecer hóstias, um sacerdócio santo para oferecer hóstias. Então Jesus é a pedra do ângulo que edifica, a sua igreja sobre a pedra da base, Pedro, sobre a Quefas, certo? Vamos para a segunda. Tá aí, só mostrando a cor do couro, tá? 2. Os católicos dizem que comem Jesus. Jesus nunca pediu para alguém comê-lo. Vulgata São Jerônimo. João 6. Vamos lá, tá logo. João 6. Vamos lá. João capítulo 6. Vamos na Vulgatinha, bora. Na Bíblia de vocês está no versículo 57. Na Vulgata São Jerônimo está no 58. Assim diz. Assim como me enviou o Pai e que vive, e eu vivo pelo Pai, assim, quem comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Aí está. E em toda a Bíblia que você pegar, o versículo 51 está perfeito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus disse que tem que comer do pão vivo. Não fisicamente, humanamente falando, como canibais, mas na sua essência principal de pão vivo, na fórmula do pão, na forma do pão, né, consagrado, foi transformado pelo milagre da transubstanciação em Cristo. Que você encontra o milagre da transubstanciação no versículo, no capítulo 26, versículo 26 de Mateus, em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O pão que benzemos não é a comunhão com o corpo de Cristo? E lá no 26 de Mateus está escrito, Jesus tomou o pão, durante a ceia, Jesus tomou o pão, benzeu. Esse é o milagre da substanciação. É a oração da epíclise. Entende? Aonde vai ser transformado. Mandai vosso Espírito Santo para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Foi nesse momento, o Espírito Santo veio, pegou o pão morto, pegou o vinho morto e deu vida. O pão se tornou Cristo. Transformação, transubstanciação, transubstanciou. A forma, continuamos vendo o pão, continuamos vendo o vinho, mas a substância agora é carne de Cristo, sangue de Cristo.
Ou seja, o próprio Cristo. Tá aqui. Diz que não tem na Bíblia. Não tem nessa Bíblia velha de vocês, adulterada. Mas aqui, ó, Vulgata São Jerônimo, latina. Não tem pra onde correr. Número 3 aí, diretor. Terceiro. Jesus rezando pelos mortos. Onde está escrito isso? Jesus rezou por Lázaro. Jesus rezou por Lázaro. Jesus rezou por Lázaro. Vamos para João. Jesus reza por Lázaro. Não tem essa. Versículo 41 de João 11. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças. Diante de quem? De Lázaro morto na tumba. Diante do morto. Olha só. Levantando os olhos aos céus, ao alto disse: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. E eu bem sei que sempre me ouves, mas fala assim por causa do povo que está em roda, para que creia que tu me enviastes. Aí depois a oração que ele dirige, a oração dirigida ao morto, já está na hora, já está em oração. Disse-lhe a Lázaro, exclamando de alta voz: Lázaro, vem para fora. A oração pelo morto. Como que não tem? Como que não tem? Tábita, o morto da viúva de Naim. Como que não tem? Quarto, diretor, quarto. A igreja de Cristo era universal. Aí Constantino, meu Deus, tornou-la católica. Fábio, então quer dizer que católica é uma coisa, universal é outra? Precisa de Bíblia para responder isso? Fala sério. Precisa de Bíblia para responder isso aí? A igreja universal, católica se designa universal. Católica significa universal. Não adianta querer tirar aqui, não é, as tripas da barriga do boi e fazer ele andar sem as tripas. Não vai funcionar. Não adianta tirar o coração do boi e dizer: boi, segue vivo. Não vai seguir. Vocês criam cabelo em ovo. Ovo não tem cabelo. Vocês colocam dente em galinha. Galinha não tem dente, cara. A igreja, ela é universal, ou seja, ela é católica. Santo Inácio, no ano 107, chamou a igreja. São Policarpo de Esmirna chamou a igreja de católica. Os pais da igreja chamaram de católica. Cara, no século I, no ano 100, mano. Paulo disse à igreja de Roma: vossa fé será proclamada universalmente, em Romanos 1:8, rapaz. E você pega a Bíblia protestante atualizada, sem ser atualizada antiga, lá em Hebreus 12:23 está escrito Assembleia Universal, da Assembleia Universal. Assembleia é o que? Igreja. Universal é o que? Católica. Da Igreja Católica e de Deus juiz das almas dos justos que chegaram à perfeição. Da Assembleia Universal ou da Universal Assembleia, tanto faz. A Universal Assembleia da Igreja, né? Da Igreja Católica, tanto faz. Igreja Católica, Igreja Universal, na Bíblia, Igreja Católica, cara. Tá entendendo? Esse parimento, Constantino fundou a igreja. Outros dizem que Cristo fundou a igreja, mas Constantino paganizou. E onde é que está a promessa de Cristo que o inferno não pode destruir essa igreja? Como que um homem pode destruir? Vocês dizem ao tempo todo que Cristo é mentiroso e não percebem isso. Como vocês são cegos. Vocês são cegos. Quando Constantino apareceu no ano 384, já tinham se passado 31 papas da igreja.
O Papa da época de Constantino foi São Melquíades, um Papa africano, onde esses 31 papas antes de São Melquíades foram todos assassinados, martirizados. Você pega os escritos aí do ano 144 de Santo Irineu de Lyon, um discípulo de São Policarpo, que era discípulo de São João Evangelista, ou seja, São João Evangelista ordena São Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, que ordena Santo Irineu. Santo Irineu de Lyon, ele escreve a sucessão dos papas de Pedro a Eleutério. O tempo do Santo Irineu, o Papa era o Papa número 13º na igreja, São Eleutério, mano. Sei não onde é que vocês vão parar com tanta mentira. Né? Quinto, diretor. Jesus é o arcanjo Miguel e não Deus. Hebreus 1. Vamos na lata. Hebreus capítulo 1. Ultimamente, a partir do versículo 2. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal. Jesus é católico, tá? Católico significa universal. Então nós encontramos o termo católico ainda voltando na Bíblia, né? Ainda voltando àquela pergunta de número quarta. Quando Jesus disse por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Jesus é católico. Veja aqui, Jesus foi constituído herdeiro universal. Jesus foi constituído católico. Segue o texto. Pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser. Sustenta o universo com a força da sua palavra. Depois de ter realizado e purificado todos os pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Tão superior aos anjos, quanto excede dele o nome que herdou. Como é que é esse sectário? Com certeza é da seita jeovalista. Da seita jeovalista. Eu acabei descobrindo que foi as testemunhas de Jeová e alguns católicos que fizeram a Bíblia, essa Bíblia, versão nova de Jerusalém. E lá tem uma heresia em Filipenses 2,6. Chamando Jesus de um Deus em minúsculo. Você já pensou que heresia terrível? Não é? Então, meus irmãos, preste atenção. Diz que Jesus é tão superior aos anjos. O arcanjo São Miguel é o quê? Um anjo. Um anjo. Não é Jesus. Não é Jesus. E a palavra se fez carne, João 1,14, João 1,1. E o verbo estava junto com Deus, e o verbo era Deus. Em nenhum canto na Bíblia onde aparece o arcanjo São Miguel é chamado de Deus ou de Jesus. Isso é heresia. Certo? Tem mais versículos para comprovar isso? Tem. Mas, se tratando do tempo do vídeo, vamos para a sexta. O nome verdadeiro de Deus é Jeová e não Javé, como inventaram os católicos. Não foi, meus irmãos, não foi invenção de católicos. Dê um Google aí. Eu já baixei esse vídeo e postei no canal, só que o YouTube não permite, ele bloqueou. Mas pode dar um Google, não, pode vir no YouTube, pode ver lá. Cientistas descobrem o verdadeiro nome de Deus. Foi até uma reportagem da TV do Edir Macedo, né? Uma própria emissora protestante que mostrou isso. Cientistas descobriram o nome verdadeiro de Deus. Yahvé, as letras que correspondem a Javé ou Yahvé. Como que é Jeová? Jeová foi inventado no século XVI. Né? Jeová não tem nada a ver. E como provar que é Yahvé o nome de Deus? Veja, Yahvé. Yahvé. Por isso, Maria, no fim, como eles não eram dignos do nome de Deus, eles pegavam
a primeira parte do nome de Deus e colocava no final dos seus nomes. No final dos seus nomes. A primeira parte, que é Iá, eles Iá colocavam no finalzinho dos seus nomes, como Jeremias, 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 Isaías, Isaías, Jeremias. Você está compreendendo? Malaquias. Você está compreendendo? Então, Oséias, eles colocavam no fim, cara. Maria, a própria mãe de Jesus, Maria. Yahvé. Yahvé. Então, não tem nada a ver. Esse nome Jeová não existe. Isso foi uma criação das seitas protestantes no século XVI. Esse nome passou a existir no século XVI. Não existia. Tanto que algumas seitas protestantes, como a seita Assembleia de Zeus do Brás, eles substituíram o termo da Bíblia deles, tiraram fora Jeová e colocaram Yahvé, ou seja, Javé no lugar, depois que os cientistas comprovaram o nome de Deus, que aparece aí no DNA humano. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Então, aqui nós mostra com clareza, nós mostra com Bíblia, né? E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, meus amigos, está aí mais um vídeo da série Questionamento Protestante. Se você tem alguma indagação inédita protestante, envie para nós, entre em contato conosco, mande aí para a gente colocar. Isso aqui eu estou fazendo essas listas embasado nas perguntas das indagações protestantes nos comentários dos vídeos, perguntas que fizeram a outros apologistas que não souberam responder. Como as 34 teses do pastor de Madureira, só vi 2 do Brasil, 2 apologistas responder. O primeiro apologista que respondeu no Brasil as 34 teses do pastor de Madureira, da Assembleia de Zeus, Ministério Madureira, foi eu. Está aqui no canal do Ex-Protestante, Fábio Pentecoste, como também está no canal Tradição Católica, Apologética Católica e Debates. 2 vídeos. 2 vídeos respondendo as 34 teses do pastor de Madureira. Eu fui o primeiro que respondi com Bíblia Sagrada, o segundo apologista católico, inclusive 2 ex-protestantes que responderam, né? Foi Eduardo Faria. Eduardo Faria também responde. Eu não vi se ele respondeu também com Bíblia, com a argumentação ele deu, mas sei que ele respondeu também essas 34 teses do pastor de Madureira. Eu fui o primeiro que respondi com Bíblia Sagrada e com contexto histórico. Certo, meus amigos? Se inscreva no canal, sejam todos bem-vindos a essa série, né? E vá compartilhando para demais católicos, porque aqui ensina verdadeiramente como católico dá resposta às indagações protestantes. Quando baterem na sua porta, lhe indagando, chamando de idólatra, disso, daquilo, você já sabe responder. Pegue caneta e papel na mão, vá anotando tudo direitinho. Os versículos bíblicos, as respostas que eu estou dando, né? Para você se tornar um bom apologista. Graças a Deus, do ano passado, de 2023, a gente formou aqui 3 apologistas que hoje estão com canais no YouTube, né? Louvado seja Deus por isso. E você, que é leigo e precisa de conhecimento, vem conosco. Venha para cá, que aqui nós respondemos e mostramos com Bíblia Sagrada, sem mimimi, sem blá blá blá. É reto, papo reto, certo? Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui embaixo, vamos ler, ó. Contribua com esse apostolado. Pix tabira634@gmail.com. Esse Pix está no nome da minha amada esposa Maria Juliana de Lima. Se você quer e pode nos ajude com quanto você puder. Nós caminhamos nessa missão já faz quase 16 anos, não é? Vivendo das contribuições. E louvado seja Deus, estamos aqui. Reze por mim, que eu ando enfermo, não ando com boa saúde. São muitos problemas, mas maior é Deus. Eu não sei dizer assim que eu tenho problema, eu tenho um grande Deus. Então, Deus abençoe vocês. Orem por mim, por caridade, para que seja restituído minha saúde, para continuar firme e forte nas apologéticas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.